A Igreja de Deus tem passado por várias fases e tem se falado muito sobre a sacudidura. Este vídeo vai falar sobre a sacudidura entre o povo de Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em Amós, capítulo 9, versículo 9, onde se fala pela primeira vez de uma sacudidura entre o povo de Deus. Vamos ler o que está escrito aqui. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia em terra um só grão. Esta profecia fala de uma separação, ou seja, de uma sacudidura entre o povo de Israel. Mas a sacudidura não parou por aí, e nem a Igreja de Deus parou em Israel. A Igreja de Deus é uma só, e tem passado por várias fases, e em cada fase ela tem uma história, e em cada fase da sua história tem acontecimentos diferentes. Nem toda sacudidura é igual. Por exemplo, a sacudidura de Israel foi uma sacudidura diferente das sacudiduras da igreja em vários períodos, em várias fases. A sacudidura de Israel foi a seguinte: Deus usou os reinos do norte, isto é, os reis da Assíria, para invadir o reino do norte em Israel. E o povo de Israel do norte foi levado cativo para as terras da Assíria e por lá foram espalhados. Mais tarde, a Babilônia também invadiu o reino do sul, Judá, e eles foram levados e espalhados em toda a Babilônia. Assim foi a sacudidura profetizada naquele tempo. Mas as outras sacudiduras em outras fases têm sido diferentes. Nem sempre as sacudiduras são de um mesmo tipo como foi o de Israel. Por exemplo, nos dias de Cristo, quando João Batista começou a pregar o batismo do arrependimento e o advento do Messias, os sacerdotes não creram. E muitos não creram. A liderança não creu. Aí tinha que haver um tipo de sacudidura. Mas acontece que os que não aceitaram o batismo de João, nem a vinda do Messias, e nem Jesus Cristo como Messias, se revoltaram. Mas congregavam todos juntos. Uma classe aceitou. Por exemplo, os que foram batizados e creram no batismo de João, aceitaram o Messias como Salvador. E creram que João era o seu precursor. E que era o profeta enviado por Deus para preparar o caminho do Messias. Mas eles ficaram juntos. Jesus estavam todos os dias no templo. Congregavam juntos. Esta foi a primeira fase da sacudidura. Uma sacudidura espiritual. Uma sacudidura ideológica. Eles estavam sentados nos bancos do templo, ou não assentados se tivessem em pé, por exemplo, se não tinha banco. Mas as ideias não eram a mesma. O povo estava dividido. Uma parte cria no Messias e a outra não. Estava feita a divisão em Israel. Até havia a divisão legal. Como seria a divisão legal? A intolerância. E esta se deu no ano 34, quando veio uma perseguição muito grande. E expulsou os chamados cristãos, que acreditavam em Cristo, do templo e das sinagogas. E eles foram dispersos pelo mundo.
Aí houve a separação legal, a sacudidura legal. Então essa foi diferente daquela que houve em Israel. Veja só a diferença, que nem sempre as sacudiduras são iguais. E devemos ter inteligência, pedir a Deus sabedoria, para entender, para não falar e não fazer coisa errada. Vamos então falar um pouquinho sobre uma sacudidura. Aqui no livro Mensagens Escolhidas, na página 13, diz o seguinte: haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. É profético. Muitos pensam que a sacudidura é assim, cada um vai arrumando sua mala e fundando um grupo separado e já vai fazendo um grupo lá e separado. Agora vem a sacudidura. Não é assim. Veja como foi a sacudidura em Israel nos dias de Cristo. Veja como foi a sacudidura em Israel no tempo no tempo dos profetas, dos patriarcas. Foi completamente diferente. E agora, como foi a sacudidura também profetizada, que é esta sacudidura aqui? Vamos ler no livro isto é, Primeiros Escritos, na página 268, como seria esta sacudidura agora na igreja adventista. Vamos ver. Como seria? Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido, apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia a sua luta íntima, firmeza e grande fervor. Estampava-lhe no rosto grandes gotas de suor, lhes caíram da fronte. De quando em quando se lhe iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina. E novamente o mesmo aspecto severo e grave e ansioso lhes voltavam. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus de sua vista. Sabe quando começou essa sacudidura? Em 1888. Em 1888 veio a doutrina da justificação pela fé. A igreja rejeitou esta doutrina. A doutrina da justificação pela fé é a doutrina da mensagem à Laodiceia. Para comprar ouro provado no fogo, vestes brancas da justiça de Cristo, colírio para que vissem. E começou então essa sacudidura espiritual dentro da igreja. Isto era a reforma dentro da igreja. O povo estava dividido. Uma classe aceitou, um pequeno número aceitou a mensagem, mas outra não. Enquanto os que assim oravam, prosseguiam com seus ansiosos clamores. Por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns e eu não participava dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que lhes rodeavam e estavam envolvidos semelhante a uma nuvem densa de trevas. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Aqui está o cumprimento da profecia da sacudidura de 1914 e 18. Testemunho volume 6, na página 600, diz o seguinte, ou melhor, 400 e 401. Diz o seguinte: haverá entre nós
uma separação. Lá diz que os que tivessem pronto a pegar em arma de guerra sairiam da igreja. Isto é, estariam prontos a se separar. Como foi isso? Então a separação espiritual já vinha de muito de antes. E então chegou agora o momento em que a verdade devia ser propagada direta. Aquele grupo que estava dentro da igreja, que estavam separados espiritualmente dos outros, embora congregando junto, eles sentiam uma angústia muito grande. Mas aí aconteceu algo terrível. Diz um panfleto adventista: no começo da guerra, dividiu-se nossa igreja em 2 partidos. 2 partidos já vinha muito de antes. A igreja já estava dividida, a sacudidura já estava feita. Ideologicamente, uns acreditavam no melhoramento espiritual da igreja e acreditavam na justificação pela fé e recebiam a mensagem à Laodiceia. E outra classe não. Então 2 partidos já tinha. Então agora veio divisão de 2 partidos agora legal. Como foi? 98% dos membros, veja só quanto? 98% dos membros chegaram à conclusão de que a consciência manda defender a pátria com armas também do sábado. 2%, quanto? 2% não concordou com essa decisão. E aí aconteceu o quê? Aí foram excluídos, aí veio a separação legal. Veio aí agora a sacudidura legal. Então, desde 88 até 1914, os que aceitaram a mensagem à Laodiceia e se opunham à apostasia da igreja, inclusive a irmã White, não arrumaram as malas e se foram embora congregar em outro grupo, não. Não, eles esperaram o momento certo da profecia. Então foi o momento certo. Qual foi? A grande prova da guerra. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. Foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daqueles que o receber e o levará a empunhar o estandarte, que é a lei de Deus, e propagar a verdade direta. Não era mais propagar uma verdade assim, meia escura, né? Agora era direto. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. Foi o que aconteceu em 1914 a 18. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Sacudidura legal agora. Entenderam todos os irmãos? Então vamos compreender o significado certo como ele é. Agora nessa sacudidura, então continua agora o grupo dos 2%, na mesma profecia aqui. Vamos continuar a leitura. Eu estou lendo em Primeiros Escritos 269 e 270. Agora também haverá uma sacudidura entre esses 2%. Também está profetizado. No Testemunho volume 6, lá diz assim, na página 400 e 401. Continua aqui a serva do Senhor, que aquele grupo que aceitou a mensagem à Laodiceia e propagava a verdade direta, também tinha uma aprovação no futuro. Vocês podem ler no livro, volume 6, 400 e 401. Lá fala de um grupo que outra vez foram provados. No torvelinho, quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas
ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Isto está se falando agora deste grupo 2%, que vai enfrentar o torvelinho que ainda está à nossa frente. Ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Evitar-se-ão esforços abnegados para salvar os perdidos. E as ovelhas que andavam desgarradas do aprisco voltarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Ninguém dirá mais eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefa, mas todos dirão eu adiro a Cristo, regozijo-me nele como meu salvador pessoal. Por que então havia grupos separados? Porque isto aconteceria neste movimento liderado pelo anjo de Apocalipse 18. Na página 300, veja o que diz aqui. Na página 300. Deste mesmo testemunho, que diz assim. Testemunho para os ministros, página 300, diz o seguinte. Os homens que seguem a direção de outro e permitem que outros pensem por eles, olhem bem o texto. Os homens que seguem a direção de outro, quer dizer, que tem uma fé emprestada, ele é crente porque o outro é. Se o outro deixa mudar de fé, ele muda também. E isto é profético, está dizendo aqui. Isto agora é entre nós, vamos provar isto pelo testemunho, que este acontecimento é entre nós, movimento de reforma. Os homens que seguem a direção de outro permitem que outros pensem por eles. Aí ele está falando, então ele está certo, eu vou seguir aí. Não estão preparados para que lhes sejam confiadas as responsabilidades. Está acontecendo em nosso meio agora. Está se cumprindo esta profecia. Nossos dirigentes são remissos nessa questão. Foi o que aconteceu em 2017. Em São Paulo e Itu, reuniram-se os ministros e apresentaram uma nova fé, uma nova crença ao movimento de reforma. O que fez o ministério? Aceitou a nova fé no que o homem cria. Deus não tem dado a algumas pessoas especiais todo o poder cerebral que há no mundo. Deus não deu este poder para dominar as mentes dos outros. Infelizmente aconteceu no movimento de reforma. Cumprindo-se esta profecia, o Ministério Brasileiro aderiu a uma explicação de um homem ou dois homens que removia uma fé original do movimento de reforma. Mudaram de fé ali. Eles tinham uma fé emprestada, infelizmente. Isto eu li na página 301 e na página 302. Mas vamos ver o cumprimento daquela profecia de que no torvelinho haveria ovelhas desgarradas, separadas. Por quê? Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar. Foi justamente o que aconteceu e em outras ocasiões também os homens querem que os subordinados se sujeitem às suas ideias e agem como ditadores, perseguem e disciplinam aqueles que não aceitam ou não pensam como eles ou não creem como eles, para ditar até que movimentos se farão. Quando isso?
quando a obra avançar sobre a direção do anjo que se une ao terceiro na mensagem. Isso foi na igreja adventista? Não. Aonde está o anjo dirigindo? Aqui em nosso meio. Então haveria de se introduzir aqui para haver uma sacudidura entre o povo de Deus. Com o cumprimento desta profecia, como eu já disse, aqui no Brasil e em outros lugares, a ideologia de alguns homens que estavam na direção da obra penetrou no seio da igreja, porque eles estavam na direção. E então agora a direção não estaria mais nas mãos de Deus. Vamos ver a leitura. A continuar. Como seria essa sacudidura agora profetizada? Páginas 112. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias. Como seria agora essa sacudidura? Olha, vamos repetir. Uma sacudidura em Israel provocada por invasões. Uma sacudidura na igreja adventista provocada pela mensagem à Laodiceia. E uma sacudidura aqui no movimento de reforma, quando o anjo de Apocalipse 18 estivesse na liderança. Por que seria essa sacudidura? Falsas teorias, ensinamentos errados, e é justamente o que está acontecendo. Irmãos, o movimento de reforma está dividido. A separação já começou. O movimento de reforma está dividido em dois blocos. Por quê? Por que está dividido? Porque ideologicamente já começou a sacudidura. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias. Então aqui, como seria a sacudidura aqui? Falsas teorias, falsos ensinamentos. Seria introduzido aqui. Esses leitores superficiais, aqueles que têm uma fé emprestada, não ancorados em parte alguma, não tem firmeza, não crê em nada, não se aprofundou na escritura, não tem âncora, são como areia movediça, tá vendo? Escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Quer dizer, que aqui a introdução de falsas teorias no movimento de reforma, uma delas, como seja esta introdução da mudança de querer introduzir uma doutrina falsa no movimento de reforma, que é ir formando um movimento separatista, individualista, dividindo a ceia do Senhor, que é uma coluna que nós temos na igreja, agora na igreja remanescente. Agora, como foi no tempo de Cristo, todos os líderes que estão na direção da obra, eles são individualistas, como nós vemos aqui. Em Israel, os líderes não aceitaram Jesus Cristo. E agora também acontecendo. E envolve também a pessoa de Jesus Cristo agora. O que representa a Santa Ceia? Jesus Cristo crucificado. E por intermédio desta introdução de falsa teoria, quanto os emblemas da ceia do Senhor representando a morte de Cristo, é uma rejeição direta a Cristo. Portanto, está feita a sacudidura onde? No movimento de reforma. Mas ainda uma sacudidura como? Espiritual. Nós estamos divididos. Porém, em breve virá a sacudidura legal, em que estes não nos tolerarão e hão de nos expulsar. E vamos ver aqui ainda continuando o que vai acontecer como vai ser a sacudidura legal. O Testemunho, volume 6, 401.
Quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, uma prova que virá sobre nós, não sabemos de que maneira, que vai ser então a separação legal, vai ser a expulsão. Quando vier essa sacudidura, então diz lá, as verdadeiras ovelhas ouvirão. Quem são as verdadeiras ovelhas? Aqui não fala de pastores, veja só, o ministério está excluído aqui. Então as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Evitar-se-ão esforços abnegados para salvar os perdidos, e as ovelhas que andavam desgarradas do aprisco voltarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Ninguém diz mais eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, mas todos dirão aderir a Cristo. Regozijo-me nele como meu salvador pessoal. Então a mensagem do terceiro anjo cresce para o alto clamor e toda a terra será iluminada com a sua glória. Mas neste tempo, quem está dirigindo a obra? Quem está na frente da obra? Quem está planejando? Os líderes dos copinhos que anularam uma doutrina verdadeira, que anularam os princípios fundamentais da morte de Cristo? Não. Vamos ver quem que está. Quem que está na frente da obra? Deus usará maneiras, olha agora, Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Agora, neste processo de sacudidura em que na fase espiritual, em que toda a liderança do movimento de reforma, humanamente falando, são individualistas. E quem agora está dirigindo a obra? Isto os irmãos que creem na verdadeira doutrina do movimento de reforma, ensinada até hoje, e ainda sustentada pelo ministério, pela Conferência Geral, pela Assembleia Geral. Então creem que Deus está na liderança. Jesus Cristo é que está dirigindo. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra em justiça. Agora vai ver os meios, não é mais os grandes homens que vão pregar a justiça pela fé. Os meios simples que ele vai usar, pessoas simples que não têm cursos de teologia, que não são grandes homens teológicos, que têm 2, 3 diplomas no bolso, não, ele usará meios simples. Aqueles que Deus necessitarão do toque divino, precisarão beber de uma maneira mais profunda e contínua da fonte de água viva, a fim de poderem discernir a obra de Deus em cada ponto. É o que eu venho explicando. Nós, para não cometermos erros, é necessário nós compreendermos a obra de Deus em cada ponto. O que aconteceu em Israel, o que aconteceu com a Igreja Adventista, o que aconteceu nos dias de Cristo e o que vai acontecer entre nós, para não praticarmos erro. Aí, então, quem está na liderança agora deste grupo que não aceitou o movimento individualista? Quem está liderando? Quem está fazendo plano? Os homens que estão liderando o movimento individualista? Não. Quem está liderando é Jesus Cristo. Ele tomou as rédeas da obra. E este é o nosso líder. E este que está dirigindo a obra vai dirigir a obra da igreja triunfante depois do torvelinho, quando a chuva serôdia cair. Então é Jesus Cristo, não mais o homem que está na frente da obra. Vocês creem nisso ou vocês creem na liderança dos homens? Aí está.
Eu li aqui em Testemunho para os Ministros, na página 300 e 301. Assim está determinada a sacudidura no movimento de reforma. Continua agora a sacudidura profetizada na página 270. O que aconteceu depois do torvelinho? Disse o anjo, na página 270, disse o anjo, escutem. Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeita ordem. Aqui está a sacudidura espiritual. Todos em ordem. Os que não aceitam o individualismo estão todos de acordo com os princípios. Suaves e harmônicos, ultrapassava toda a música que eu já ouvira. Procedendo está repleta de misericórdia, compaixão e alegria, enobrecedora e santa. E aqui envolve-se a doutrina da justiça de Cristo verdadeira, a verdadeira doutrina da justificação pela fé. Ela me penetrou todo o ser, disse o anjo. Agora sim, olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira, aquele grupo de 1914, e estava sendo fortemente sacudidos. Agora vem a sacudidura legal. Foram-me mostrados os que eu antes viram a chorar, 1914, e a orar com agonia. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada. Aqueles que permaneceram nos princípios do movimento de reforma, então está aqui. Agora, e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés, justiça de Cristo. Marchavam em perfeita ordem. Os verdadeiros reformistas como estavam? Marchando em perfeita ordem. Semelhante a um grupo de soldados e luta. Seu rosto expressava o tremendo conflito que havia travado. Aonde? 1914. E a luta agonizante porque haviam passado. Contudo, seu rosto antes assinalado pela severa angústia íntima resplandecia agora com a luz e glória do céu, a luz da justificação pela fé, a luz do anjo de Apocalipse 18. Haviam alcançado a vitória. Quando foi feita a vitória? Quando foi alcançada a vitória? Depois do torvelinho. E estas suscitara neles mais profunda gratidão e santa e piedade e poderosa alegria. Agora, a separação legal. Diminuíram o número dos que faziam parte deste grupo. 1914. Então veio. Agora este grupo foi diminuído. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Está vendo? Deixaram a luz da verdade. Os descuidosos, indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido por outros.
As ovelhas que andavam desgarradas do aprisco vieram e preencheram o seu lugar. Aí se deu a separação legal. Então, eles vão nos expulsar, como expulsaram os discípulos de Cristo e os cristãos. E agora cai a chuva serôdia, disse no Torvelinho. Alguma coisa virá, que como em 1914 eles vão, os que permanecerem fiéis, então eles vão persegui-los. Isto é, aqueles que não prezavam a vitória, aqueles que introduziram heresias e falsas teorias, agora vão se levantar contra os que permaneceram fiéis, os que estão na liderança de Cristo. Agora sim, ouvi os que estavam revestidos da armadura falar solenemente, com grande poder. Solenemente com grande poder. Então, aí veio a chuva serôdia, a conclusão da obra. Então, a conclusão da obra não vai ter lugar com estes individualistas, porque eles rejeitaram a Cristo e pregam uma doutrina completamente falsa. E isto agora nós estamos separados ideologicamente e vamos aguardar a sacudidura legal que vai se dar quando? No Torvelinho. Vamos então aguardar com esperança. Há alguns textos importantes aqui sobre esta sacudidura, o que vai acontecer. Olha bem, neste livro Eventos Finais, na página 149, diz assim: haverá uma sacudidura. Haverá da peneira. O que vai acontecer? Uma sacudidura. Haverá no devido tempo. Não vamos adiantar a sacudidura ou passar à frente daquilo que dizem. A palha preciosa será separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é precisamente o tempo genuíno, será o mais forte. Na página seguinte, vamos continuar a leitura. A história da rebelião. Nós estamos numa rebelião. Por que agora é um tempo de rebelião? Como Coré, Datã e Abirão. A história da rebelião de Datã, Coré, está se repetindo. E continuará a repetir-se até o fim do tempo. O que é rebelião? Rejeição da verdade. Meus irmãos, esse movimento dos copinhos é um movimento rebelde. Por quê? Preste atenção. Em 1959, a Igreja do Movimento de Reforma, em qualidade de conferência geral, reunidos em assembleia em São Paulo, tomou uma decisão de rejeitar este movimento individualista, de não introduzir o individualismo na ceia do Senhor. Mas estes individualistas, eles não aceitaram a decisão. E o que é rebelião? Rebelião é rejeitar a ordem, uma lei. Eles não aceitaram. E por isso, vem se cumprindo, vem se repetindo. Por 6 vezes, este movimento individualista, esses que creem nos copinhos individuais, na ceia do Senhor, não aceita as decisões da igreja. Isso é rebelião, ou não é? Eu pergunto, rejeitar uma ordem. Quando meu pai diz, meu filho, vai trabalhar, vai fazer isso aqui, o filho diz, eu não vou. O que é isso? Rebelião do filho contra o pai. Então a igreja, por várias vezes, a penúltima foi em 2015, disse não a este movimento individualista. Mas eles procuraram
desobedecer a ordem e começaram a introduzir individualmente, porque eles são individualistas. E então começaram a introduziram no Brasil e começaram. Enganaram o povo dizendo, 2019 vai ser resolvido, o que for decidido lá, então nós vamos obedecer. Isto os irmãos são cientes em toda parte. 2019 vai vir a Assembleia e aí vai ser decidido. O que ela decidir, então está decidido. Vai ser resolvido lá. E muitos irmãos creram e aguardavam. E aí começaram a fazer manobras para a eleição dos delegados em várias partes do mundo. Os dirigentes que acreditavam no individualismo, então saíram organizando as uniões, campos e elegendo delegados que realmente estavam de acordo com o individualismo na ceia do Senhor. Mas mesmo assim, Deus desfez. Deus desmanchou toda manobra, toda ferramenta, todo plano para derrubar a obra de Deus foi desfeita. E então o que aconteceu? Aconteceu que a Assembleia, que fez? Disse não aos copinhos outra vez em 2019. Mas os individualistas voltaram para seus campos. Não vamos crer nisto. E continuam, como no Pará, aqui no Brasil, como em Minas Gerais, e em outros lugares. Eles continuam com a rebelião. Meus irmãos, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está se introduzindo no nosso meio um pecado muito grande. O pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então os nossos ministros não estão obedecendo à voz da igreja. Mas Jesus Cristo disse, se alguém não ouve a voz da igreja, o que deve fazer? É considerados gentios e publicanos. Aqueles que não ouvem a voz da igreja devem ser considerados como gentios e publicanos. Aí está a separação. Ideologicamente, quem faz os nossos irmãos não aceita o trabalho deles. Por quê? Porque Deus disse que não deve aceitar. Continua na página 151. Os que tiveram privilégios e oportunidade para tornar-se versados na verdade, mas continuaram a opor-se à obra de Deus, são versados, têm conhecimento. Quer que seja realizada, serão expurgados. O que vai acontecer? Serão expurgados. Mas somos nós que vamos fazer isso? Não. Deixa o tempo chegar. Pois o Senhor não aceita um serviço. Olha, por quê? Por que vai ser expurgado? Porque o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Então este individualismo, um ministro dividido, e quer fazer o trabalho, quer agradar os dois lados, esse ministro, Deus não aceita o seu trabalho. O seu ministério não é aceito por Deus. É um ministério dividido. É uma mente dividida. E por isso que está escrito que Deus não aceita e pronto. Os irmãos têm estado aflitos. Os irmãos estão em aflição. Quando os seus ministros são divididos, são dúbios. Eles não sabem que creem, os irmãos ficam apavorados para cá e para lá. Famílias inteiras estão assim. Continua ainda falando sobre esta sacudidura. Entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Eles vão fazer, eles vão confessar, mas depois que a porta da graça se fechar. Eles vão confessar em que erraram, mas tarde demais. Eles não estão em harmonia com o que é correto.
desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Então esses individualistas, eles não querem realmente aceitar a correção e nem reconhecer que erraram. E assim, meus irmãos, muitos textos do Espírito de Profecias. Diz ainda mais um derradeiro texto que eu vou ler, ainda no Eventos Finais, na página 154. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. Está vendo? O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu. Cristo estabeleceu a Santa Ceia como uma coluna da igreja. Agora diz assim: o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos. E elaboração dos projetos humanos. Vou começar outra vez para ver se os irmãos compreendem melhor. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos e elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se serem invadidos e práticas incorretas. A alma com a sua vida de um recipiente que vazara da alma não santificada. Aqui está o último texto que eu queria ler sobre o movimento de reforma, a sua história, que já foi contada em outros vídeos, e agora a história final, a triste história dos acontecimentos no movimento de reforma, infelizmente. Mas graças a Deus nós temos um líder que está à nossa frente. O presidente da Conferência Geral está liderando a obra de Deus. Quem é ele? Jesus Cristo. Ele está fazendo planos que os planos humanos são derrotados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja e ilumine a mente do seu povo. Quem é seu povo? Aquele que